Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra, mais uma vez do canal Estude Passe. E hoje nós vamos falar sobre tipos de narrador. Vamos nessa? Então, antes de falar, especificar os tipos de narrador que nós temos, nós precisamos entender o que é narrar, o que é um narrador. Narrador é simplesmente aquele que conta uma história. E esse narrador, ele pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Só a palavra a gente já consegue entender, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. O narrador personagem é aquele que participa dos fatos. Ele é personagem da história contada. E o narrador personagem, ele vai contar a história em primeira pessoa, do singular ou do plural, que é o eu ou nós. Por exemplo, se eu chegar aqui e contar para vocês, ontem eu fui ao supermercado e ao passar no caixa, eu percebi que havia esquecido a minha carteira em casa. Nós temos aí o quê? Eu narrando o acontecimento que aconteceu comigo, ou seja, eu sou o narrador personagem, eu participo, então vai ser na primeira pessoa, nesse caso do singular. E nós podemos ter um narrador personagem sendo protagonista, ou seja, aquele que é o principal da história, aquele que é centralizado, o enredo ali naquele personagem, ou pode ser um personagem coadjuvante, aquele que está ali ao lado do principal e não necessariamente não é o protagonista, mas participa e conta os eventos do ponto de vista dele. Já o narrador observador é aquele que observa os fatos e não participa da história contada, não participa da narração. E ele é narrado na terceira pessoa, ou seja, é o ele ou eles. Então, se eu disser, João foi ao mercado e ao passar no caixa percebeu que havia esquecido a carteira em casa. Já estou contando um fato sobre alguém que eu conheço, alguém que eu sei dessa história, e narrei a história do ponto de vista observando apenas. Então esse é o narrador observador. E esse narrador, ele pode também ser onisciente, ele pode perceber e contar aquilo que se passa na mente mesmo dos personagens. Então nós chamamos de onisciência, aquele que sabe tudo, inclusive aquilo que se passa no interior, e expõe na narração o que sente os personagens ali. Então ele pode fazer isso de uma forma neutra, sem expor a própria opinião, né, o narrador, ou ele pode fazer de uma forma intrusa. Então é o narrador, observador onisciente, intruso, aquele que inclusive expõe a opinião dele a respeito dos sentimentos e dos fatos ali ocorridos. Então, recapitulando, veja só esse resumo. Temos dois tipos de narrador. Narrador personagem, narrado em primeira pessoa, que pode também ser ou um protagonista ou um coadjuvante, ou seja, um participante da narração sem ser o centro principal ali da história. E nós temos o narrador observador, que é narrado em terceira pessoa, pode ser onisciente neutro ou onisciente intruso. Neutro é quando ele não expõe as suas opiniões a respeito dos pensamentos e das atitudes do personagem, dos personagens da história, ou intruso, aquele que além de saber tudo ainda expõe a sua opinião a respeito do que ocorre ali na história, no enredo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua vida acadêmica, sua vida escolar, e também compartilhe os nossos conteúdos para que as nossas aulas aqui estejam em evidência na plataforma. E aí a gente fica mais animado para gravar mais videoaulas quando a gente vê que a galera tá curtindo, tá gostando e tá sendo útil, tá bom? Então, beijo no coração, fique com Deus e até a próxima videoaula.